Nosso convidado de hoje é pai das gêmeas Ana e Alice, médico e, por sinal, um ótimo médico, já consultei com ele, deputado por 2 mandatos, e ele tem 35 anos. Eu era menino, já lembro dele deputado, diz que só tem 35. 35 anos, está indo para o 3º mandato agora, vai disputar. Já votei nele. É um político sensacional. Ele é uma das referências no nosso estado de trabalho. Seja bem-vindo, deputado, meu amigo Gustavo Seba. Valeu, muito obrigado, Ricardo. Prazer poder estar aqui com você, participando desse podcast aqui, que já estou acompanhando pelas redes sociais e acho bem interessante aqui o bate-papo que você promove. É um prazer para mim poder passar de espectador para participante aqui com você. E só fazendo um adendo, já votou e acredito que vai votar de novo, hein? Tamo junto. Bom demais. É uma honra para nós também estarmos aqui entrevistando, né, o deputado Gustavo, que é um deputado, para quem não conhece, que é destaque, né, no cenário goiano. Ele com 35 anos, o cara é jovem, eu era menino e já lembro dele candidato. Ele só tem 35 anos. Então, com 35 anos, ele é um dos deputados mais jovens do estado, no 2º mandato, vai para o 3º, e é uma expressão política. Gustavo, você nasceu em Catalão, filho do Jardel Seba, ex-prefeito, ex-deputado presidente da Assembleia. Como que foi sua infância no meio da política? Ricardo, evidentemente que meu pai teve 4 mandatos de deputado, foi prefeito, foi de Catalão, foi presidente da Assembleia 3 vezes, acho inclusive que é o único deputado que conseguiu ser presidente por 3 vezes da casa, foi governador interino, então cresci também no meio político. Apesar que meu pai entrou na política já com uma certa idade, mas eu já sempre gostei de participar. Eu desde mais jovem, eu gostava de assistir programa eleitoral. Eu gostava de ver o que os candidatos falavam. Às vezes, eu sempre gostei. Às vezes meu pai até falou, tô dobrando com um deputado tal, e eu falo, não, mas eu vi esse cara falando uma coisa tal, eu não concordo. O que você tem que concordar, menino? Fica quieta. Mas eu sempre gostei de exercer a minha cidadania. Não exatamente pensando em adentrar na política algum dia, mas eu sempre gostei de falar, olha, se existe alguma coisa que está errada, se existe algum problema na política, o caminho não é se afastar. Eu sempre entendi o contrário. O caminho é dobrar a manga e pôr a mão, fazer a nossa parte. E para mim, sempre fazer a minha parte foi conhecer os candidatos, questionar os candidatos, assistir o programa eleitoral, ver o que cada um fala, o que ele defende, de onde ele veio, para onde ele vai. Para mim, isso foi meio que uma obrigação de cidadania, que eu sempre tive isso muito ciente em mim. Agora, tive uma infância numa cidade que eu sou apaixonado, evidentemente. Até hoje minhas filhas moram lá em Catalão. Cresci de brincando na rua, aprendi a dirigir muito cedo. Então, eu acho que eu tive uma infância tradicional do interior. Talvez a única coisa que diferencia um pouco é porque eu sempre fui mais interessado pela vida pública, pela política, por acompanhar os políticos. Mas uma infância extremamente feliz do interior, indo pra fazenda, indo pra roça, brincando descalço, arrancando tampo do dedo, jogando bola, tocando campainha e correndo, né? Normal de toda criança do interior de Goiás. Normal talvez um tempo mais pra trás. Parece que hoje em dia não tá sendo tão normal isso mais, né, Ricardo? Meninada não tá tendo esse tipo de infância mais, né? Já é diferente. Gustavo, você teve uma infância ali em Catalão, eu vi que você também, na escola, você comandava, né, os movimentos estudantis, e aí você escolheu fazer medicina. O que foi que te impulsionou a fazer medicina? Eu sempre gostei muito da área médica, Ricardo. Evidentemente que teve um componente familiar de aproximação. Meu avô era médico, meu pai é médico, minha irmã é médica e eu me tornei médico também. E sempre foi uma paixão a medicina, assim. E acredito que foi a paixão até a primeira vista. Porque desde que eu me entendo por gente, eu ia também para o centro cirúrgico, meu pai nem sonhava em entrar em política. Como eu disse, meu pai entrou na vida pública já com uma certa idade. Meu pai entrou na vida pública em 98, ele já tinha anos de medicina, já tinha feito mais de 6.000 partos, meu pai é ginecologista, obstetra. E eu ia para o centro cirúrgico com meu pai, eu gostava de assistir, eu gostava de depois pedir para meu pai me ensinar, deixa eu aprender a suturar, pegava um tecido lá e eu ficava tentando dar ponto. Então eu sempre fui fascinado. Tava na veia, no sangue ali já. Sempre fui fascinado. E na escola eu sempre gostei das áreas mais ligadas à biologia, mais ligadas a essa área. Nunca fui muito das exatas, assim. Então foi uma paixão que foi despertando. Claro que, como eu disse, eu tive também uma influência familiar, mas eu acho que estava no sangue já também. Essa paixão. Você terminou medicina, fez medicina em Uberaba, voltou para Catalão, foi trabalhar ali na região e quis entrar para a política, né? Você já meio que respondeu que você tem um histórico político, mas para candidatar a deputado, o que foi que te levou a... Na verdade, Ricardo, quando eu me formei em Uberaba e trabalhei em
vários municípios. Eu cheguei em Catalão, comecei a trabalhar 3 ranchos, trabalhava em Corumbaíba, trabalhava no pronto-socorro em Catalão, comecei a fazer UTI, unidade de terapia intensiva, trabalhava em Campo Alegre, comecei a trabalhar nas cidades da região toda ali. E às vezes até coincidia desses horários baterem e eu fazia até 87 horas de plantão sem ir em casa, ficava direto no hospital, entrava no hospital na sexta, saía lá para quarta-feira, e apaixonado no que eu sempre fiz, sempre gostei muito disso. E depois de um tempo eu falei, olha, porque você sai da faculdade com aquela vontade de trabalhar, né, de ter sua independência, para carregar meu dinheiro. E depois de um certo tempo eu falei, não, agora eu vou me dedicar a estudar para residência. Né? Minha irmã, ela é dermatologista, eu comecei a conviver um pouco e comecei a tomar gosto pela parte mais oncológica da dermatologia e acabei estudando e prestando residência. Eu passei em primeiro lugar na minha residência aqui de dermatologia, uma das mais concorridas do Brasil, inclusive. Passei aqui no Hospital de Doenças Tropicais de Goiás, um dos melhores hospitais, inclusive, uma referência no Brasil hoje. O HDT. O HDT. E aí eu passei na residência, mudei de Catalão e região para Goiânia, comecei a fazer a minha residência, fiquei 1 ano, rodei aqui em vários hospitais, HGG, Hospital das Clínicas, enfim. Antes da residência eu tinha trabalhado em Goiânia também, trabalhei aqui no CAIS Vila Nova, eu brincava que ela tinha que chamar CAUS Vila Nova, né? A gente sabe das dificuldades da saúde pública de Goiânia e até do estado. E aí, Ricardo, como eu havia trabalhado em várias cidades, quando chegou o momento das eleições de deputado, eu fui procurado por pessoas de Ouvidor, de Três Anjos, de Corumbaíba, de Campo Alegre. Fizeram uma reunião lá um dia, eu fui pego de surpresa, tinha umas 20 cidades. Falou, você é o nosso candidato a deputado. Eu falei, não, eu estou na residência. Não, você é o nosso candidato, nós precisamos de você, nós precisamos de um representante que lute pela gente como você tem lutado na medicina e que a gente tenha proximidade, que seja aqui do interior também, porque a gente sabe que quem precisa verdadeiramente do apoio do governo federal, estadual, é o interior. A capital tem um peso, né, financeiro muito maior, então a gente precisa de representantes fortes, principalmente no interior goiano. E eu fiquei, calma, eu gosto de política, mas eu estou no meio de uma residência. E às vezes as pessoas acham que meu pai que quis que eu fosse. Não foi, não. Tem uma visão que não. O Jardel que incentivou ele a ser candidato. É claro que meu pai nunca me cerceou do desejo que eu tinha de contribuir politicamente. Fosse como candidato, fosse como apoiador. Mas naquele momento ele não queria. Que pai que quer, Ricardo, que um filho larga uma residência de dermatologia? Uma das mais concorridas do Brasil. Então, assim, ele queria que eu acabasse minha residência. Falou, aí você vai tocar sua vida de acordo com o que você achar que é melhor. Mas era um momento oportuno e eu tomei essa decisão. E comuniquei para o meu pai. Claro que eu conversei muito com ele, com a minha família, com meus amigos, com esses apoiadores. Seu pai foi uma felicidade a hora que você falou, pai, eu quero ser candidato a deputado. Não, então, na verdade, a princípio ele não queria de forma alguma. Ele estava muito receoso. Falei, mas como é que você vai pegar uma residência de dermatologia? Não, não vai não, não vai não. E eu conversei, e na época eu conversei com então, o governador Marconi. E o Marconi um dia me chamou para me tirar de ideia de ser candidato. E a hora que ele conversou comigo, passou um pouco, ele chamou meu pai e falou, Jardel, tem jeito não, esse menino é candidato e nós vamos abraçar ele que ele vai ser eleito. Então o Marconi foi para tirar de ideia de ser candidato. E depois você foi meio o líder... que a pedido até do meu pai. E você depois foi o líder dele na Assembleia. Olha que coincidência. Fui eleito, graças a Deus e ao povo goiano, Ricardo. E fui com quase 34 mil votos na minha primeira eleição, com 27 anos de idade. Cheguei na Assembleia, deputado de primeiro mandato, cheguei lá, assumi a liderança do partido. Assumi a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia como médico. E de lá para frente, graças a Deus, eu consegui desenvolver um bom trabalho. Caso contrário, não teria sido reeleito depois, 4 anos, ampliando bases, trabalhando por todo o estado. Fui, no primeiro mandato, o deputado que mais apresentou projetos de leis de todos os 41 e mais criou leis e leis relevantes. Para quem não nos acompanha, às vezes você faz uma lei que é importante também, mas eu vou dar o nome de alguém, de uma família, uma rodovia, um órgão público. É importante para a família, lógico. E até leis que ficam engavetadas também. Que também, não, também. Agora, essas leis, geralmente essas de nome, não são consideradas relevantes para o Estado. Então nós temos leis, por exemplo, que garantem acesso a exames de saúde. Por exemplo, paciente que tem diabetes. Ele precisa fazer um teste chamado teste anti-GAD. O SUS não cobre esse exame. É uma lei de minha autoria que hoje garante que o Estado forneça o teste anti-GAD para o paciente diabético. Olha aí, pessoal. Lei do deputado Gustavo lei do Seba. deputado Gustavo Seba é uma lei importantíssima, né? Eu vi que você também fez uma lei em defesa da violência, violência contra a mulher, para cotas para... Nós temos várias leis nesse sentido. Uma, talvez, assim, é uma das que eu acho talvez até mais importante,
Por exemplo, no estado de Goiás, a mulher vítima de agressão, claro que você tem que ter uma série de fatores. Primeiro, você tem que trabalhar com a prevenção para isso não acontecer. Claro. Você tem que trabalhar com a inserção dessa mulher pós-agressão, na saúde mental, psicológica dela, na saúde física e na reinserção dela também no mercado de trabalho, para buscar uma independência financeira, uma independência emocional, para ela conseguir se reestruturar. E a gente tem várias leis nesse sentido. E temos leis também de resguardar essa mulher, por exemplo, é de minha autoria a lei que garante que o agressor dessa mulher... E a gente sabe que a justiça no nosso país, infelizmente, ela é muito falha. Se o agressor dessa mulher ele for sair do presídio, ele conseguiu, sei lá, um habeas corpus, por algum motivo, ela vai ser informada obrigatoriamente pelo Estado. Olha, o seu agressor está saindo da cadeia. Para que ela possa também se cuidar. Claro que não é o ideal, a gente não queria isso, a gente queria que esse cara ficasse preso, que ele pagasse. Mas eu acho que é uma medida simples, mas que a gente consegue com isso prevenir para que ela saiba também a se proteger, buscar apoio se necessário, né? A gente tem leis de defesa do meio ambiente, de animais. Por exemplo, esses dias foi notícia no Popular, não sei se você viu, um paciente aqui em Goiânia que estava não sei há quantos dias no hospital e a família dele levou os cachorros dele para ver ele. Cara, eu achei aquele vídeo fantástico, assim, a emoção que foi para aquele paciente. Em vários países, Alemanha, Bélgica, França, Itália, já é permitido animais, claro que existem N protocolos a serem cumpridos, de vigilância sanitária para a segurança do animal, do hospital e do paciente. Óbvio, nem precisa nem citar isso. Mas o tanto que isso pode contribuir na eficácia da terapêutica, do tratamento desses pacientes. E aí eu vi aqui em Goiás, né, esses cachorros foram lá ver e tal, levaram o dono com a anuência do hospital. Tem uma lei de minha autoria que deu repercussão no Brasil inteiro. Eu dei entrevista para rádios de vários estados, garantindo o acesso. Claro que combinado com a comissão de ACCIH de cada hospital, de infecção hospitalar. Em casos, por exemplo, imagina uma criança que está num hospital, como tinha muito na HGG onde eu trabalhei. Crianças que às vezes estavam lá 30, 60, 90 dias. Você imagina essa criança longe de um animal, tanto que isso pode ajudar ela, o animal ir lá visitá-la. Claro que ela tem que ter condição para receber o animal, condições médicas, tem uma série de fatores, mas em havendo a possibilidade, você imagina o tanto que isso é terapêutico. É uma lei de minha autoria também, Goiás, nesse sentido. Tem funcionado? Na verdade, essa lei, a princípio, ela foi vetada pelo governador, e nós debatemos muito isso para derrubar o veto, e eu reapresentei ela. E esse caso, quando veio à tona, ressuscitou essa discussão muito da importância disso. Ninguém quer, eu sou médico, eu não quero de forma alguma trazer um prejuízo do ponto de vista de infecção para o hospital, muito pelo contrário, eu quero aumentar a eficácia dos tratamentos. Então a gente retomou a discussão dessa lei novamente e acredito que dessa vez ela vai ser implementada e que ela possa ser obrigatória. Muito bem, parabéns aí, deputado. Já que você é médico, a gente está com um projeto, a União dos Vereadores do Estado, junto com o Ministério Público e a PUC, nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde mental, chama Conhecer para Acolher, onde nós trabalhamos depressão, drogas, suicídio, o laboratório de luto da USP veio agora com a gente. Qual o foco desse projeto? Chegar nos municípios, a gente cria nos municípios os conselhos municipais de saúde mental e políticas públicas sobre outras drogas. Nós criamos uma capacitação para capacitar esse conselho, onde nós reunimos professores da PUC, USP, Fiocruz, Universidade Federal de Santa Catarina. Dos profissionais do município. Então, interessante. E a gente auxilia a criar nas escolas o plano escolar de prevenção. Então, o município aderiu ao projeto, cada escola vai ter um plano escolar de prevenção. Como que funciona? Vai um psicólogo, um psiquiatra e uma nutricionista, porque a alimentação tem tudo a ver, né, com certeza. Para, primeiro, tratar esses professores, ensinar esses professores a diagnosticar os problemas de TDAH, autismo, como que eles vão passar esses problemas. Porque o professor que dá o primeiro diagnóstico, como que esses professores vão passar para os pais. É uma grande dificuldade identificar esse paciente, esse aluno que tem essa necessidade de uma atenção especial. É um grande problema esse diagnóstico. A gente está com esse projeto, a gente está devagarzinho, a gente vai fazer o lançamento dele agora em setembro, que é o mês, né, Setembro Amarelo. E a gente entrou na questão das políticas públicas sobre drogas. Nosso projeto não é contra, nós não somos contra as drogas, porque todo mundo faz uso de algum tipo de droga. Nós vamos trabalhar a relação que o indivíduo tem com a droga. Essa relação que a gente quer. Mostrar para o indivíduo que a mente tem que ser livre. Você como médico, como deputado, como que você vê essa questão de saúde mental, principalmente hoje em Goiás e no Brasil? O que pode ser feito? Porque essa lei que você fez do animal é uma lei que afeta a saúde mental. Sim.
Com certeza. Então eu vejo que você já está trabalhando nesse viés. Com certeza. Quero te convidar, queria ouvir, né? O que você me fala sobre a questão, como que está acontecendo, como que está sendo, e não só de saúde mental, da medicina também em geral, e como que você concilia isso, o médico como deputado? Olha, Carlos, primeiro eu quero parabenizar a você pela gestão frente, né, à União dos Vereadores de Goiás. Agora eu estou na presidência executiva. Você está na o presidência Chiquinho de executiva? Uruaçu é o presidente. Sim. E eu fiquei na presidência de projetos. Estava Sim. muito pesado. Mas Nós eu quero te dividimos. parabenizar pelo trabalho que você fez na presidência. Eu acho que a UVG hoje ela é o que é graças ao trabalho que você implementou. A UVG hoje ela é um destaque no Brasil, ela é um destaque em Goiás, ela tem um reconhecimento que foi um trabalho que você... Claro, eu sei que não é só você, evidentemente, mas eu digo você representando todos os vereadores que se uniram ao mesmo projeto ideal que você implementou, mas que você tomou frente, tomou liderança, trouxe credibilidade para a instituição. E isso é extremamente importante, porque essa mobilização, nós estamos falando aí de uma mobilização que atinge os 246 municípios. Né, e do poder legislativo. Nós estamos falando de um poder, nós não estamos falando do vereador A ou B, estamos falando do poder legislativo. Então, quero te parabenizar e parabenizo também por essa brilhante iniciativa. Hoje, talvez mais importante ainda essa iniciativa que vocês estão tendo do que até antes da pandemia. Por que eu falo isso? Porque a pandemia trouxe muito à tona a importância da saúde mental, trouxe muito à tona a importância desse tipo de trabalho. Né? A gente viu o que, infelizmente, essa pandemia acabou causando de estragos econômicos, evidentemente de estragos de vidas perdidas, e estragos de pessoas com sequelas físicas e mentais. Talvez até muito mais mentais, psicológicas do que físicas. Então, é importante esse tipo de trabalho, é importante o acolhimento de crianças. E hoje é um problema que eu falo porque eu vejo no consultório. Eu não deixei de atender. Eu trabalho como médico. Eu acompanho. Eu dou plantão, eu gosto de pronto-socorro, eu gosto de UTI, eu gosto de emergência, mas eu gosto de consultório também, de conversar com as pessoas. Atendo como voluntário em várias cidades, atendo como médico contratado em outras. Eu sempre falo, deputado eu estou. Médico eu serei pro resto da minha vida. A minha profissão é medicina. Política não é profissão de ninguém, Ricardo. Aliás, o cara que trata política como profissão, em algum momento ele vai se perder. Porque se ele falar assim, olha, eu não posso perder aqui meu mandato, eu preciso disso aqui para sustentar minha família, ele vai acabar se perdendo na ideologia que ele deveria defender. Como a gente vê várias vezes. A gente vê aí deputados votando coisas que a população não gostaria. Né? Por quê? Porque senão eu vou perder cargo, senão eu vou perder espaço no governo, amanhã eu não ganho reeleição, eu não misturo. Eu tenho profissão, eu tenho a minha fonte de renda e eu faço política porque eu gosto. Então, no consultório a gente vê muito isso, assim, de crianças que a gente não consegue fazer o diagnóstico dela no momento adequado, precisa dar um acompanhamento adequado. Pacientes com autismo, e a gente tem várias leis também em relação ao autismo em Goiás, algumas em tramitação. A gente vê a dificuldade, primeiro, da triagem. Do professor identificar. Às vezes a gente vê muitas pessoas tratarem até com ignorância. O menino está aí com preguiça. O menino é safado. O menino é isso. Xinga e bate. Esse menino não quer saber de nada, ele não quer saber de estudar. Tá vou levar para a roça. Falta... Cara, isso é falta de orientação, isso é falta de preparo. E é claro, a gente precisa também de ter uma rede que consiga diagnosticar isso. Agora, nós não podemos também atribuir isso ao professor que 100% que tem que diagnosticar. O professor hoje está preocupado também com toda a parte da educação e com ele. Porque hoje ele está desmotivado. Hoje a educação em Goiás, nós tínhamos em Goiás o orçamento da educação, você sabe bem, mas para quem nos acompanha aqui pelo podcast, o Estado ele é obrigado a gastar 25% do seu orçamento com educação. Goiás tinha os 25% gastos na educação e tinha o EG, que era por fora dos 25%, que tinha mais 2% do orçamento. O governador Ronaldo Caiado jogou o orçamento da UEG dentro dos 25% da educação. Ou seja, nós ficamos com 23 mais 2. Ou então nós ficamos com 24, diminui 1% da UEG e acaba com a UEG. De todo jeito ele diminui o orçamento. Então isso impacta em milhões de reais. Então, primeiro, você tem que ter um professor motivado, você tem que ter uma sala de aula adequada, você tem que dar condições para ele, você tem que capacitar ele para identificar isso e profissionais qualificados. Tem que ter um psicólogo naquela escola. Tem que ter alguém para identificar, para conversar, um assistente social, para chamar a família. Não é porque o menino não quer, não. Às vezes tem uma condição associada, uma condição patológica, precisa acompanhar. Diagnosticou. E aí? Tem profissional para tratar? Todos os municípios têm? Qual vai ser a referência? Para onde que manda? Ninguém sabe. Então, é fantástico esse projeto. Quero, de antemão, me colocar à disposição para ajudar. Eu não sei como que vocês estão. Sim. E é importante, inclusive, da parte de legislação. Porque na Assembleia a gente pode apresentar leis para poder garantir,
de repente, que esse programa possa amanhã fazer parte de uma grade curricular das escolas do Estado, onde a gente, obrigatoriamente, a gente tem que ter um psicólogo, tem que ter um programa como esse, tem que ter uma capacitação dos profissionais, né? E também, eu acho que é importante, dentro do programa da UVG, Ricardo, a gente buscar documentação para amanhã receber até recursos para isso. Porque eu, como deputado, eu posso destinar emendas parlamentares. Só para te corrigir rapidinho, nós, a antiga UVG, União dos Vereadores de Goiás, nós agora somos União dos Vereadores do Brasil, subseção Goiás. Todas as outras dos outros estados, Bahia, Piauí, tá fazendo essa junção para ser uma só. Para ser uma só. Estilo OAB. Então, hoje nós somos o VB Goiás, União dos Vereadores do Brasil, subseção Goiás, mas eterno VG. Só estou um pouco desatualizado, então. Não, sem problema. Deputado, uma pergunta polêmica. Hoje, muitos se falam sobre a legalização das drogas, descriminalização, liberação. Como que você vê o caso de álcool e drogas hoje no estado de Goiás e o que pode ser feito? O que você tem atuado nessa parte? Qual a sua visão sobre isso? Ricardo, de cara eu já te adianto, eu sou totalmente contra qualquer tipo de legalização de drogas. Totalmente contra. Acho isso um absurdo, uma discussão completamente sem sentido e que eu tenho certeza que pioraria muito a situação já triste que a gente vive. Hoje, o problema de dependentes químicos é um problema sério que assola o Estado inteiro. Não tem distinção de raça, de cor, de religião, de classe social. Você pega o filho do pobre e você pega o filho do milionário e é um problema que atinge a todos. Então, é um problema que hoje desola famílias goianas, brasileiras, e não envolve só o dependente, ele envolve todo um problema ao redor dele, da família, um problema social, um problema de saúde, um problema que às vezes a família tem que parar de trabalhar para ficar por conta, para resolver, famílias que não têm condição de pagar. Então, em primeiro lugar, é um problema muito sério que precisa da intervenção do poder público para que a gente tenha centros de referência de tratamento, para que a gente tenha orientação de prevenção. E eu, como médico, eu sempre vou defender. Não tem como a gente ficar falando em tratamento, sem falar em prevenção. É muito mais barato prevenir do que tratar. E a dependência química ela é uma doença do mesmo jeito como outra. Se você vai prevenir o paciente de ter uma doença renal, vamos prevenir ele de ter hipertensão, eu vou prevenir ele também de não entrar nas drogas. Isso tem que fazer parte das políticas de saúde pública do Estado, dos municípios, tem que ser discutido junto ao Poder Legislativo, ações para que a gente possa trabalhar com prevenção. Segundo, dentro do tratamento, é importante ter centros de referência municipais, estaduais, seja convênio com unidades privadas, seja centros de referência, como é o CREDEC, por exemplo, de Aparecida. É um programa fantástico. Nós precisamos de vários CREDECs, mas hoje ele trabalha no tratamento, ele tem a parte de capacitação para fazer a reinserção desse paciente no mercado de trabalho, ele tem um acolhimento da família, ele tem um acolhimento social da família. Então a gente precisa desses centros de referência. E aí se a gente começa a discutir legalização de drogas, vai contrário a tudo que nós estamos falando. Vamos pensar em imposto? Vamos pensar em dinheiro para o governo em cima de vender drogas? Eu sou completamente contra, acho um maior absurdo esse tipo de debate. A gente está à frente desse projeto, eu acho que a população não está preparada. A gente vê países de primeiro mundo legalizando, descriminalizando, mas onde as leis funcionam. Então, um país onde as leis não funcionam realmente... Onde o cara fica preso, onde o traficante vai preso, onde a polícia reage ao traficante armado e ele tem medo da polícia, né? E ainda assim, mesmo no país mais desenvolvido do mundo, Ricardo, eu sou contra qualquer tipo de legalização de... Deputado, você é médico, né? Um bom médico, já falei Obrigado. Isso aqui, já consultei com ele, um bom médico. E hoje um médico no Brasil ele tem uma profissão estabilizada. É uma profissão estabilizada, por mais que fala que paga muito imposto, mas ganham relativamente bem em relação às outras. Tem emprego onde quiser, o médico. E aí você, às vezes, deixa um pouco de exercer a medicina para exercer, né, o cargo de deputado. Você está entrando numa campanha agora. Pô, você vai ser xingado, massacrado. Você é um cara bom, você é um cara do bem. E muitas pessoas que não te conhecem, mas porque você está ocupando um partido, um cargo, vão te detonar, vão te... Sim. O que te motiva a passar... Você não precisa do dinheiro financeiro da política. Sim. Você tem sua profissão de médico, sua família é bem financeiramente. Você não precisa. O que te motiva a enfrentar... Você vai enfrentar uma guerra lá em Catalão. Não no estado, mas em Catalão você enfrenta uma guerra. Você tem muita oposição lá. Tem muita gente que gosta de você, mas muita gente que bate, às vezes, indevidamente. O que te motiva
a encarar isso todo dia, a não desistir, a tentar agora ir para o terceiro mandato? Ricardo, primeiro, o que me motiva sempre é o resultado que eu vejo do meu trabalho enquanto detentor de cargo público, dando frutos positivos para os goianos. Isso é a principal motivação. Quando eu vejo um paciente, por exemplo, recebendo um atendimento mais adequado por causa de um trabalho que a gente fez, quando eu vejo uma lei garantindo um direito essencial de algum goiano, quando eu vejo uma família sendo contemplada por uma emenda, um recurso que eu destinei, quando eu vejo uma vida sendo salva por um trabalho que a gente fez, seja como legislador, seja como destinador de recursos por parte do Estado. Então isso é o que me motiva, ponto. Eu não... Se você for pegar, você falou muito bem, se você for pegar do ponto de vista financeiro, é completamente inviável. Você achar que alguém vai, pelo menos alguém que trabalha de forma correta, alguém que vive de salário, achar que o cara vai ficar rico mexendo com política. E pode ser qualquer cargo, tá? Não falando só de deputado, não. Claro que a medicina ela tem uma certa estabilidade. Eu não acho que é uma coisa também que hoje fala assim, nossa, o cara fica rico como médico, mas é uma profissão que não falta emprego. Tem uma estabilidade. Se o cara gosta de trabalhar, não falta. Se o cara não gosta de trabalhar, qualquer profissão ele não vai dar certo. Mas quando eu estava, Ricardo, na minha residência, eu fui questionado muito. Como é que você larga uma residência de dermatologia, das mais concorridas do país, você passou em primeiro lugar, você vai amanhã ganhar dinheiro, você vai trabalhar de segunda a sexta, com horário de almoço, folga todo fim de semana, se você quiser ir para essa área, se você não quiser ir para uma área de emergência. Você mexer com isso, porque eu entendo o seguinte, a missão que eu tenho como médico é a mesma missão que eu tenho como deputado. Aliás, como detentor de cargo público. Só que as escalas são muito maiores das ferramentas que eu tenho para cumprir essa missão. O médico, a missão do médico é salvar a vida, não é? Eu vou te fazer uma pergunta, o médico salva a vida todas as vezes que ele vai atender o paciente? Às vezes ele não dá conta, né? Às vezes ele vai fazer tudo possível por aquele paciente, ele vai lutar, e essa é a obrigação dele, o juramento de Hipócrates que a gente faz, é você dar o seu máximo pelo paciente. E às vezes você não vai conseguir salvar a vida dele. Esse é só o lá de cima que sabe. E eu sou um cara muito temente a Deus, cristão. Quando você não consegue salvar uma vida, o mínimo que a gente tem que fazer é amenizar o sofrimento desse paciente. O que o político tem que fazer? O que o detentor de cargo público tem que fazer? Ele tem que resolver os problemas da sociedade. Ele vai resolver todos? Vai não. O deputado Gustavo Seba vai resolver todos os problemas de Goiás? Claro que não. Ele vai agradar todo mundo? Não. Vai ter oposição, vai ter o cara que só porque eu estou no partido A ou B vai me xingar, vai ter isso aqui. Nem Jesus agradou todo mundo. Coitado de mim, mero mortal. Agora, quando a gente não consegue resolver também os principais problemas, a gente ataca os principais, quando a gente não consegue resolver tudo, a nossa missão é a mesma. É amenizar o sofrimento da população. Isso que me move. É ver que o meu trabalho melhora a qualidade de vida das pessoas, diminui o sofrimento das pessoas que precisam do poder público, principalmente os mais humildes. É ver que, às vezes, aquela pessoa que está na fila da saúde esperando, e a gente vai lá e compra uma briga e faz um projeto de lei e destina um recurso, resolve uma demanda e resolve ou ameniza o sofrimento das pessoas. É isso que me move, isso que sempre me moveu, isso que sempre vai me mover enquanto eu estiver na vida pública e como médico, como ser humano. Eu sempre falo, Ricardo, eu sou procurado diariamente e eu fico até triste por isso, por um lado, porque, infelizmente, a saúde tem virado favor. No Estado, não necessariamente por causa do Estado, mas principalmente nos municípios. A gente vê muito aquele negócio de joga para Goiânia e tal. Catalão mesmo é uma cidade que, infelizmente, a saúde não é prioridade. As pessoas, às vezes, ficam o tempo inteiro pedindo pra gente eu preciso de uma consulta, eu preciso de um exame, uma cirurgia, eu tô aguardando. E eu vou lá, corro atrás, ligo para amigos, eu faço o possível para atender. E fico feliz quando eu consigo ajudar, mas eu fico triste em saber que a saúde virou favor. Então, a gente não pode se conformar com o que está errado. A gente não pode achar normal, por exemplo, um prefeito achar mais importante gastar dinheiro com uma praça do que com um hospital. Não está certo. A praça é importante, mas você não pode deixar de atender. Se o cara infartar, ele não vai para a praça. Saúde em primeiro lugar, né? A gente que tem filhos, minhas filhas nasceram de forma prematura, ficaram no hospital 63 dias uma, 67 a outra, precisaram fazer cirurgia, tiveram que ir para uma UTI, tivemos que ir para outro estado por causa da necessidade da UTI especializada. Rapaz, você não quer saber de mais nada no mundo a não ser da saúde da sua família. Como é que na gestão pública é diferente?
mais importante é tirar uma foto, é falar que ó, a cidade está bonitinha aqui, mas não funciona a saúde, não funciona a educação. Então o que me move é prioridade na gestão pública, amenizar o sofrimento das pessoas, resolver os problemas principais, o que não dá conta de resolver, correr atrás para tentar resolver, amenizar, diminuir realmente essa carga, esse fardo que é dos mais humildes, de que o Estado possa cumprir a Constituição e garantir os direitos de cada um dos goianos. Qual foi a maior decepção que você teve na política, nesses 2 mandatos aí de deputado? Teve alguma decepção grande que você falou assim, não, agora eu vou desistir, não vou continuar, eu não mereço passar por isso? Pergunta difícil, hein? Infelizmente, a gente acaba tendo, né, algumas decepções, e eu acho que principalmente a gente que talvez é um pouco de uma geração mais nova, e eu falo sempre que, assim, você vai conversar com a geração mais nova, a grande maioria, Ricardo, os caras falam, Deus que me livre, eu não gosto de política, não. Isso aí eu não quero saber desse trem. Eu sempre falo, olha, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Se você não escolhe o seu representante, alguém vai escolher por você, e depois você quer reclamar. Então, Boa. É verdade, é verdade. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Ah, pra mim tanto faz, é tudo igual. Meu amigo, pode ficar pior do que às vezes já tá. Com certeza. Se você não escolher, pode ficar muito pior. Então é importante que a gente participe, sempre defendo isso. E talvez, assim, um dos maiores problemas que eu vejo na política, às vezes, é as pessoas totalmente desinteressadas de falar, não, tanto faz, e depois pagam um preço tão caro por isso. Mas não seria exatamente uma decepção, mas é algo que me entristece na política. Agora, uma decepção talvez seria o nível de ingratidão também que existe na vida pública, né? Tem um filósofo que fala que a ingratidão humana é a dimensão do infinito. Eu sempre brinco que, às vezes, a política, ela não é... E não estou falando de pessoas diretamente. A política ela não é exatamente justa. Na política, muitas vezes, Ricardo, a gente vê pessoas sendo execradas de forma completamente desproporcional, de forma mentirosa. E na política, às vezes, a versão vale mais do que o fato. Eu vou te dar um resumo. Eu estava um dia, de forma rápida, eu estava um dia saindo para fazer uma agenda política. Saí de Catalão, 6 horas da manhã, amanhecendo o dia. Estava pegando uma rodovia para ir para o aeroporto. Eu ia de avião de Catalão para uma cidade do entorno de Brasília. Eu passei, eu vi uma poeira assim do lado, eu falei, uai, que é isso? Eu vi uma moto caída. Tipo, o cara tinha acabado de acidentar. E eu falei, para. Parei o carro, fui lá, rapaz, o cara tava com um capacete sufocando ele, tava com um pouco de hálito etílico, o cara imagina que deve ter perdido o controle da moto e tal. Eu fui lá, tirei o capacete, retifiquei via aérea, fiz uma manobra que chama de outrust, que você retifica via aérea para poder o cara conseguir respirar, desobstruir a via aérea dele, fiz uma certa imobilização como eu pude da cervical dele, pedi pro rapaz que estava comigo, me acompanhando, liga lá pro Corpo de Bombeiros ou pro SAMU, chama uma unidade e vou ficar aqui aguardando. Esperei os bombeiros chegarem, passei o caso, expliquei o que era, conduziu ele e eu fui embora pra minha agenda, trazei minha agenda, suei, pra entrar lá e descer lá no mato. Rapaz, gente da oposição passou, foi lá, pegou, tirou uma foto, falou, deputado atropela motoqueiro e não sei o que, de manhã, tava mexendo no celular. Cara, olha pra você ver, eu tive que depois achar esse cara. Eu falei, olha, se você puder... Aí a família dele falou, você tá doido? Gustavo salvou a vida do cara, rapaz. Mas aí pra você ver, a versão, às vezes é uma. O fato é completamente diferente. O fato eu parei pra ajudar, eu cumpri o meu juramento hipocrático. Mas às vezes a versão que sai, e às vezes as pessoas vão te julgar. E às vezes, mas o que é isso? O deputado atropelou. Cara, pelo amor de Deus. Esse é o tipo de coisa que às vezes decepciona a política. Muitas vezes a versão acaba importando mais que o fato. Então você tem que estar o tempo inteiro mostrando as coisas, combatendo fake news que acaba acontecendo. E qual foi o momento assim que você na política você agradeceu a Deus, falou obrigado, Senhor, por estar na política e ter oportunidade de fazer isso? Qual foi o melhor momento que você teve assim? Deve ter tido muitos. Eu tive alguns. Mais um que destacou assim que você fala, esse é... Olha, é difícil de falar, destacar algum, mas assim, às vezes a gente encontra com pessoas. Esses dias mesmo, até em Catalão, até durante a festa agropecuária, um cara me abraçou e começou a chorar. Eu falei, o que foi, amigo? Não, eu sou grato demais, o que você fez pela minha família. E eu, sem graça, falei, pô, não conheço o cara. O que eu fiz? Falei, não, você pode até não lembrar, mas quem é ajudado não esquece. Você ajudou minha mãe, uma questão dela vital daqui de casa, uma questão de saúde, um negócio, eu vou até preservar para não falar quem que é, porque é um caso até conhecido. Cara, isso é tão gratificante de você falar assim, rapaz,
não é por política. Talvez, igual eu falei, é a missão que você tem como detentor de cargo público, é a mesma. E quando você vê, por exemplo, um resultado do seu trabalho, eu vou te dar um exemplo prático de uma obra importante, quando a gente vê uma ligação a mais no estado de Goiás, quando eu vejo Davinópolis ligada a Minas, por exemplo, uma rota a mais, uma rodovia a mais, um acesso a mais do nosso estado que economiza frete para produtor rural, para comerciante, para melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida, ajuda o progresso, o desenvolvimento do nosso estado, e se saber falar, rapaz, essa obra foi uma conquista minha. Saber que o seu nome está escrito, por exemplo, lá em Pameri, quando a gente chega num colégio militar, que é uma das maiores referências do país, em Pires do Rio, em Pameri, em Catalão, e saber que a lei que criou o Colégio Militar de Pameri, de Pires do Rio, de Catalão, foi proposta pelo deputado Gustavo Seba. E aí lá em Pameri a gente sabe, você sabe melhor do que eu, a gente tinha um problema no colégio antigo, com drogas, com outros problemas. E aí quando eu chego lá... Mudou a realidade do bairro. Pessoal, mudou a realidade do bairro, da comunidade inteira. O Ricardo pode falar melhor do que eu. E um dia que eu fui lá, uma mãe de uma aluna me abraçou e falou, você não sabe o que a minha filha virou. O medo que eu tava aqui dessa unidade, o que aconteceu? Minha filha acorda de manhã, dobra a roupa de cama, toma benção. Antigamente um negócio de ficar só com fone de ouvido, hoje mudou. Claro que eu estou dando um exemplo do colégio militar, mas a gente tem que trabalhar pela educação como um todo. Eu não defendo só militarizar, não. A gente tem que ter a opção do colégio militar, mas a gente tem que melhorar muito a educação. Eu estou dando alguns exemplos de coisas que são tão gratificantes que você fala, cara, vale a pena. A gente lutar por aquilo que a gente acredita quando você vê o resultado lá na ponta. E na sua vida, qual foi um dos maiores momentos da sua vida? Não pode ser diferente do nascimento das minhas filhas, cara. Foi uma transformação, assim. Foi uma virada de chave, cara. E você passou maior dificuldade, né? Porque elas nasceram prematuras, você foi para São Paulo. Como que foi isso, deputado? Cara, primeiro assim, foi uma notícia... Para quem não sabe, o deputado Gustavo Seba é pai de gêmeas, né? E elas nasceram prematuras e ele passou por muitas dificuldades, teve que ir para São Paulo. Mas hoje está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Minhas baixinhas são o motivo de tudo da minha vida. Estão com quantos meses? Estão com 9 meses, mas é como se tivessem 7 de idade corrigida pela prematuridade. Mas quando a minha esposa ficou grávida, ficou gestante, cara, e uma alegria muito grande pra gente. Mas desde o primeiro dia, assim, a gente sempre passou por uma turbulência grande, digamos assim, junto com a alegria. Chegou lá, foi fazer exame, beta-HCG deu altíssimo. E aí médico, né, já é meio hipocondríaco, fala, rapaz, será que isso é uma mola? Mola é um tumor que produz beta-HCG. Que aí simula uma gestação, mas estava tão alto, eu falei, será que isso é uma mola? Cara, não é possível que isso é um tumor. Claro que eu não falei pra ela, né? Mas em médico você pensa sempre, né? E aí fomos fazer ultrassom, chegou lá a médica falou assim, nossa, eu falei, é uma mola mesmo, pelo amor de Deus. Não, a notícia é boa. Eu falei, então é gêmeos, porque esse beta dessa altura é gêmeos, vai cair no chão. Mas aí, elas são univitelinas. Era monocoriônica diamniótico que fala. Elas tinham 2 bolsas e apenas uma placenta. Aí tem um risco de a placenta desenvolver vasos para mais um dos fetos. E aí ele recebe mais sangue, desenvolve mais e o outro menos. Era um risco. E o médico até nos alertou e infelizmente isso acabou acontecendo. Aí a gente teve que ir para São Paulo, tem uma técnica que um cara em Londres desenvolveu, que é uma fetoscopia, e aí você põe um laser, você entra lá dentro do útero, vê os fetos lá, acha o vaso que está indo, isola ele, queima ele com laser. A gente foi lá, precisou fazer esse procedimento, tem um risco para a mãe, tem um risco para os bebês. Voltamos, graças a Deus deu tudo certo. E aí a médica falou, agora acho que você vai levar tranquila a gestação. Passou um tempo, voltou essa síndrome, chama síndrome de transfusão feto-fetal. Aí a gente teve que voltar correndo para São Paulo, teve que fazer parto lá, prematuridade. Então, assim, foi uma coisa muito difícil. Nós ficamos 4 meses em São Paulo. Aí depois disso tudo, eu peguei Covid lá. O dia que uma das meninas saiu do hospital, eu não pude buscá-la. Eu tive que me isolar. Estava naquele surto de Covid, daquela onda nova. Aí depois uma delas deu catarata, precisou operar lá em São Paulo. Marcou a cirurgia 2 vezes, chegava para operar, não podia porque o olhinho dela estava muito pequeno. Foi assim, uma provação muito grande, mas eu nunca perdi a fé que eu ia levar minhas meninas para casa, cara. Eu sempre tive uma fé em Deus assim muito grande. Eu conversava com Deus todos os dias. Eu hoje entendo que tinha um propósito. Deus tinha que fazer aquilo na minha vida, da minha esposa, da minha família, para aquilo acontecer, talvez até para a gente refletir sobre muitas coisas, para buscar uma reaproximação maior ainda com Deus. Como eu disse, eu sou muito religioso. Mas eu não posso deixar de falar que foi a maior transformação da minha vida, a maior alegria da minha vida é ser pai daquelas 2 baixinhas, da Ana e da Alice, e ver aquelas meninas sorrindo hoje tem nada que pague isso no mundo, meu amigo. Tá certo. Parabéns aí, paizão. Obrigado, meu amigo. Finalmente, agora, se depender, nós vamos ficar aqui conversando 2 horas. Então vamos para as 2 perguntas.
esse último, eu vejo que você é um homem cristão, religioso, fala muito em Deus. O que é a vida para você? Cara, pergunta bem difícil, assim. Acredito que é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Mas eu acredito que a vida, Ricardo, é a gente poder viver, a gente exercer aquilo que Deus pregou, aquilo que Deus nos ensinou, que é de conviver, de ajudar, ser feliz, viver em harmonia, buscar o bem, buscar uma constante evolução por um bem comum, saber compartilhar. É uma mistura de fatores que vai ter sempre momentos de alegria, momentos de tristeza, mas onde você nunca pode perder sua fé, de perder do seu rumo, de perder daquilo que você foi ensinado a fazer, não pela educação, também pela educação de casa, mas aquilo que a gente foi ensinado a fazer por Cristo, por Deus, pelos nossos ensinamentos que a gente tem da Bíblia, independente da religião, independente do credo. Eu acho que todos nós temos a mesma missão aqui. A gente vem para cá para aprender, para ensinar, para conviver, para compartilhar, para ser feliz, para respeitar, para uma série de coisas que a gente tem que aprender muito com os ensinamentos deixados por Deus. E eu acho que a vida se resume basicamente e complexamente nisso. Muito bom. Como que você se enxerga daqui a 10 anos? O que você acha que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? 10 anos eu vou estar com 35 anos de novo, né? Suas filhas 10. Cara, daqui a 10 anos eu me imagino minhas meninas já bem maiores, se Deus quiser, já com muito mais saúde. E me imagino, Ricardo, com certeza na defesa ainda do meu estado, na defesa dos municípios goianos, e vejo um estado, se Deus quiser, mais evoluído, mais justo, um país que tenha evoluído politicamente. Por quê? Eu sempre falo, mas tudo é política? Na verdade é. Não depende de política. Depende. Eu sou do setor privado. Depende. Meu amigo, a Mitsubishi em Catalão mandou 500 funcionários embora no começo desse mandato porque o governador Ronaldo Caiado cortou incentivo fiscal. Uai, você não estava na iniciativa privada? Você não depende do mesmo jeito. Então, eu visualizo e vislumbro assim, com muita convicção que a gente vai evoluir para o dia em que as pessoas vão escolher melhor os seus representantes, vão se interessar mais por política para as coisas melhorarem, em todos os sentidos. Não tem outra ferramenta. Cara, eu quero que minha vida seja melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter oportunidades melhores, eu quero ter uma educação melhor, eu quero uma saúde melhor. Vai passar por política. Não tem outro jeito. É o único caminho. Então, a partir do momento que todos nós falam assim, em vez de eu me afastar do problema, vamos dobrar a manguinha da camisa, vamos pôr a mão no problema e vamos resolver juntos. Esse é o caminho que eu vejo para daqui a 10 anos. Daqui 10 anos. E para finalizar agora, a gente tem a pergunta, queria conversar com você mais umas 200 horas aqui, tem assunto demais. O Gustavo, queria falar para as pessoas que ele tem uma característica muito grande de lealdade, ele é uma pessoa muito leal, sua equipe toda fala isso. E a gente vê o trato seu com as pessoas, acho isso muito importante. Tem um defeito também que é muito detalhista, o pessoal fala que tudo para ele, você é muito... Eu sou enjoado mesmo. Enjoado com as coisas e tudo. Mas vamos lá. Primeiramente, eu queria te agradecer, presença, Gustavo, te agradecer pelo que você faz pelo nosso estado de Goiás, pelo que você faz por Ipameri. Eu acompanhei seu trabalho junto com a prefeita Daniela, né, a melhor prefeita que aquele município já teve. História. E o tanto que você trabalhou por lá, por Domiciano. Então, queria muito te parabenizar pela pessoa que você é, pelo político que você se transformou no estado de Goiás, pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua dedicação. Queria que você deixasse uma mensagem falando primeiro qual a sua missão. Nosso podcast chama Política e Missão. Então, qual é a sua missão aqui nessa terra, aqui nesse planeta? E deixar uma despedida aí para os seus eleitores, para os seus fãs, para quem gosta de você. Ricardo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, que você está me proporcionando e através de você, de toda a sua equipe, de toda a equipe aqui do Política e Missão, desse podcast fantástico que é extremamente importante, tem um papel importante para o Estado, para a política, porque você consegue fazer aquilo que eu defendi aqui, talvez durante mais de uma hora, que as pessoas se interessem um pouco mais pela política, estudem um pouco mais sobre os seus candidatos. Isso aqui é uma grande ferramenta para você conhecer seus candidatos melhores. Então, parabéns pelo trabalho, pela forma imparcial de poder trazer informação, discutir política e
pessoalmente, quero também te agradecer e te parabenizar. O Ricardo, acho que todos vocês sabem melhor do que eu, mas foi também um dos vereadores mais atuantes do estado de Goiás. Haja vista que, como eu disse, a União dos Vereadores do Brasil Goiás, que na época a União dos Vereadores de Goiás, se tornou o que tornou, com certeza. A maior parte disso graças ao trabalho dele, que saiu lá do interior goiano e veio ganhar destaque pela capital, por outros estados, levando o nome dos vereadores do Poder Legislativo. Parabéns pelo seu trabalho e pela paixão que você tem também. Tem um distrito que chama Domiciano Ribeiro, gente. Pensa um homem apaixonado nesse distrito, tá aqui. Eu tenho certeza que o dia que emancipar Domiciano Ribeiro lá, o Ricardo vai ser o primeiro prefeito lá de Domiciano Ribeiro. Amém, amém, amém. Então, muito obrigado. E quero agradecer a oportunidade. A você, telespectador que nos acompanhou, se você quiser também tirar alguma dúvida, sugestão, crítica, posso deixar as redes sociais aqui? Todas. Vai lá, Gustavo Seba, no Instagram, no Facebook, manda pergunta, sugestão, dúvida, vai ser um prazer poder conversar mais com vocês. A minha missão eu já falei ela aqui. Minha missão eu entendo como de vida, de médico e de político, de deputado estadual. Transformar a vida das pessoas, amenizar o sofrimento das pessoas, curar as pessoas, fazer o possível, fazer o meu melhor. Não é o possível meu, o possível que a gente dá conta de fazer, mas dando sempre o meu melhor. Essa é a minha missão dentro do cargo público, essa é a minha missão dentro da medicina, essa é a minha missão como pai, como filho, como ser humano aqui no nosso estado e pretendo nunca me desviar dessa missão, Ricardo. Muito obrigado. Muito bem. Então, mais uma vez, deputado, muito obrigado. Que Deus te abençoe nessa sua caminhada, que você possa aí, trilhar e daqui 10, 20, 30 anos nós podemos fazer outro bate-papo desse e relembrar suas conquistas, suas vitórias. As nossas. As nossas conquistas. Um abraço. Política e Missão. Siga a gente nas redes sociais. Não deixe. Um abraço.